eu queria entender quem é o Dória, porque a gente vê só a imagem na televisão. Porque a gente Acabou. vê uma pessoa na televisão e acompanha de longe, a gente não entende, não sabe a vida dessa pessoa. E aqui no podcast eu tô tendo a oportunidade de conhecer, então eu queria conhecer. Quem que era o Dória quando era criança, sua família? Eu sou filho de baiano. Meu pai nasceu na Bahia, veio para cá pobre, mas veio educado, porque minha avó era professora da rede pública de ensino lá na Bahia. Do que aquela? E, hein? Professora do quê? Professora primária. Primária? É. E minha avó educou todos os seus filhos, meu pai e meus tios. E como milhões de baianos, pernambucanos, sergipanos, alagoanos, paraenses, amazonenses, catarinenses e de outros estados, vieram para São Paulo em busca da oportunidade. São Paulo até hoje continua sendo Claro. o destino da oportunidade, a verdadeira porta da esperança. Todo mundo quer alguma oportunidade em São Paulo. Por isso que São Paulo é o espelho do Brasil. É um retrato muito correto do Brasil. Agora mesmo estamos ouvindo aqui piauienses, maranhenses, gaúchos, catarinenses, paranaenses, os goianos. Gente, aqui é a maior cidade fora do estado de qualquer estado brasileiro. É o maior núcleo. E muitas vezes do exterior também. A maior colônia libanesa fora do Líbano está aqui. A maior colônia japonesa fora do Japão está aqui. Por aí vai. Então é um estado bonito. Então meu pai veio para cá, pobre, e trabalhou muito. Isso é uma coisa que eu herdei do meu pai. Ele se dedicou muito, teve sucesso, Que ele ganhou fazia? dinheiro, era publicitário. Publicidade. Meu pai que criou o Dia dos Namorados, Ah, é? por exemplo. Foi ele que criou a ideia, desenvolveu, e até hoje é a terceira maior data de consumo e também o Dia das Mães. Ele que desenvolveu o Dia das Mães aqui. Ele trouxe essa ideia dos Estados Unidos, colocou aqui. Meu pai era um homem muito criativo e gostava muito da publicidade, tanto que eu me tornei publicitário, meus irmãos se tornaram publicitários, todos nós influenciados pelo nosso pai. E ganhou dinheiro e se tornou bem-sucedido. Mas foi para a política, a convite do Montoro, André Franco Montoro, Ah, é? que foi governador aqui também. Aí ele foi cassado pelo golpe militar de 64. Na primeira lista, 1º de abril, golpe militar, alguns chamaram de revolução, chamam de golpe, e meu pai foi para o exílio, ficou 10 anos fora do Brasil. Se voltasse, seria preso. Como que era esse exílio? Ele tinha Você que era fugir, mandado embora do Brasil. né, Não era fugido. Você era mandado, colocado tipo, num avião. você tem... Ah, E, é? e Davam prazo ele ou colocavam mesmo no 10 avião anos. e 10 anos. Se davam voltasse, dinheiro pra poderia ser pessoa? torturado, preso e torturado. Mas, tipo, Tinha dinheiro se nenhum. vira? É Se assim? vira. E vai com uma trouxa, a roupa do corpo e vai embora. E pra onde ele Põe foi? no avião e foi para a França. Mas Porque a pessoa escolhia o lugar? Não escolhia lugar nenhum, imagina. Caramba! Meu pai ficou exilado numa embaixada em Brasília, a embaixada da Tchecoslováquia, que era uma das poucas que estava funcionando em Brasília, em 1964, 1º de abril de 64. Caramba. Ele e vários outros políticos, artistas, intelectuais, o ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, meu pai foi na primeira lista e foi embora, e foi para a França. Chegou lá com uma mão na frente e outra atrás. E aí foi se virando para poder garantir a sua sobrevivência. 2 anos depois, nós fomos para o exílio, minha mãe, meu irmão Raul e eu fomos também. E eu fiquei 2 anos. Quantos anos você tinha? Eu tinha 6 anos de idade. Um pouco antes de 2 anos, eu fiquei 2 anos no exílio com meu pai. Meu pai ficou 10 anos exilado. Ele não podia voltar. Se voltasse, preso. Como intelectuais, cantores, artistas, políticos. E tem gente que fala que era de boa nessa época, né? O maluco não quis comemorar o golpe, então. dizendo que não era golpe. Não era golpe aqui. Muitos morreram. Claro. E muitos foram Perseguidos, perseguidos, torturados. Não tem como alterar isso. O pai do Marcelo Paiva, O Rubens Paiva era colega do meu pai. Desapareceu, Colega na Câmara Federal. Foi morto, ele não desapareceu. Ele foi morto e foi jogado no mar. É porque tem gente que desapareceu Não, ele foi morto. Caramba. Foi assassinado e de um avião jogaram ele no mar, no Oceano Atlântico. Por isso é que nunca encontraram o corpo. Porque jogaram no mar. Assim como de muitos outros. Caramba. Né? Aí a fase mais dura da nossa vida, porque nós tivemos que voltar, acabou o dinheiro. Meu pai não tinha mais condição de sustentar minha mãe, Maria Silvia, o Raul, meu irmão, e eu. Aí voltamos. Aí foi a fase mais dura da nossa vida, Rogério, porque meu pai, de uma pessoa pobre, passou a ser uma pessoa de classe média. Quando nós voltamos, nossa vida mudou. Voltaram quando? 2 anos depois. Isso foi em 1966, final de 66, início de 67. Aí eu saí da escola privada, fui estudar em escola pública, a escola professora Marina Sintra, escola pública estadual.
Está lá até hoje, na Rua da Consolação, esquina com a Antônia de Queiroz. Devo muito à escola pública. 3 anos da minha vida foi ali que eu estudei. E de noite, professores ralando e alunos também estudando na noite. E fui trabalhar. Com 13 anos eu comecei a trabalhar como modesto office boy de uma agência de publicidade ali na Avenida Paulista com a Joaquim Eugênio de Lima. Foi onde eu consegui o meu emprego. Aliás, eu fiquei emocionado hoje. Posso contar isso, né? Claro. Porque eu recebi a visita do embaixador do Egito, hoje no Palácio dos Bandeirantes. Eu fiquei muito emocionado, porque eu contei para ele, e me emocionei, até chorei, porque quem me ajudou foi um egípcio, um judeu egípcio, chamado Maurice Cohen, que era presidente dessa agência de publicidade. Meu pai tinha trabalhado nessa agência anos atrás. Eu bati em 13 lugares para conseguir emprego, não consegui. E até que eu fui dessa 14ª porta, que era essa agência de publicidade, chamada Standard Ogilvy. Hoje ainda existe a agência, uma boa agência, por sinal. Porque eu lembrei que meu pai tinha trabalhado lá, falei, de repente alguém pode ter conhecido meu pai, quem sabe ele me deu uma chance. E eu acertei. Eu fui para essa agência, cheguei lá 8 horas da manhã. Nem a recepcionista tinha chegado ainda. 8h30 ela chegou, abriu a porta, eu fiquei ali do lado de fora, ela abriu e eu então expliquei para ela por que eu estava ali. Eu tinha 13 anos de idade. Eu queria falar com o diretor. Quem é o diretor aqui? Ela falou, é o senhor Maurício. Falei, será que eu consigo falar com ele? Falei, não sei se ele vai te receber. Falei, eu vou esperar. E aí fui fazendo amizade com ela, fui conversando e tal. Ela se afeiçoou, falou, tá bom, eu vou te ajudar. Quando chegar a secretária dele, eu vou falar com ela para que ela fale com ele, para que ele te receba. Ó a trajetória. A secretária do senhor Maurício era amiga dela. Quando ela chegou, isso já eram umas 9h30, mais ou menos. Eu já estava lá há 1h30 esperando. Mas quem quer ralar, tem que esperar. Claro. Não tem caminho, você tem que ir atrás. Bem, o fato é que ele me recebeu. Isso já era umas 10 horas da manhã, a hora que ele chegou. Na salona, tinha uma sala enorme, no segundo andar era uma casa. Ele me recebeu, eu expliquei para ele, senhor Maurício, eu sou João Dória Júnior, meu pai foi diretor dessa agência, já tem muito tempo. Eu não sei se o senhor chegou a conhecê-lo. Ele falou, não conheci pessoalmente, mas eu sei a história do seu pai. Seu pai criou o Dia dos Namorados, criou o Dia das Mães, foi um grande publicitário. Eu conheço a história dele aqui. Eu disse, pois é, eu vim aqui, essa é a 14ª porta que eu bato. Eu preciso de um emprego. Qualquer coisa que o senhor puder me oferecer, qualquer coisa eu vou fazer, porque eu preciso ajudar minha mãe. E sabe por que eu precisava ajudar minha mãe, Rogério? Por quê? Porque minha mãe não tinha dinheiro para pagar a conta de luz da minha casa. Caramba. Nós não comíamos carne porque não tinha dinheiro para comprar carne. Minha mãe não conseguia pagar a conta de luz porque não tinha dinheiro para pagar a luz. Nós não tínhamos gás em casa porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar gás. Então eu cozinhava, sabe como? A espiriteira. A latinha de sardinha, com 4 pregos, numa tábua, para não cair, para não derramar, álcool. É assim que a gente aquecia comida em casa. E luz de vela. Não tinha dinheiro, não tinha televisão, não tinha nada, não tinha carro. Vivia uma vida difícil, não comíamos. A gente comia arroz, feijão e ovo. Ovo, arroz e feijão. Arroz, feijão e ovo. Todo dia. E minha mãe chorava toda noite, porque ela não tinha dinheiro. E ela só conseguia um dinheirinho, porque lá no departamento de custódia, você sabe o que é custódia? Lá na Caixa Econômica Federal, que você nunca foi pobre. Lá na Praça da Sé, é o prego. Você leva lá uma joia, leva um relógio, um cara com aquele binóculozinho. Tô ligado. Casa de penhor, né? Casa de penhor. Você vai lá no setor de penhores. É o prego que a gente chama. Aí ele vai, olha o seu relógio. Se o seu relógio vale 5.000, ele dá 500 de empréstimo para você e o seu relógio fica lá. Depois de 90 dias, você tem que ir lá, paga os 500, paga mais uma taxinha para a Caixa Econômica e recebe o relógio de volta. Era a única forma que minha mãe tinha para sobreviver. Pegavam as poucas joias que meu pai tinha tido a oportunidade de oferecer para minha mãe, inclusive a aliança, ia lá, aliança de ouro, avaliava, dava o dinheirinho, 90 dias depois você tinha que pegar e pagar, porque senão ia a leilão. Claro. Do lado do penhor, tá até hoje lá, no mesmo local, na Praça da Sé, onde é o prédio da Caixa Econômica Federal. E aí eu disse para ele, falei, minha mãe está chorando muito, eu não consigo, minha mãe não consegue, me dá um emprego. Ele disse, olha, agora eu não tenho. Mas você tem um telefone? Eu falei, não tenho telefone. Então eu vou te dar o meu telefone, não tinha celular naquela época, o telefone aqui da agência, daqui a 30 dias você me liga, se tiver uma boa oportunidade, eu vou te dar. E ele cumpriu a promessa. Eu liguei para ele, antes de 30 dias, eu estava tão ansioso, eu liguei, estavam uns 25 dias. Falei com aquela moça que me recebeu,
Ela era telefonista e recepcionista. Ela falou, vem aqui. Dá 2 dias, vem aqui. Ele falou 30 dias, dá 2 dias, você vem aqui. Aí eu fui, de novo ele me recebeu, falou, eu vou cumprir a promessa. Tem uma oportunidade para você. Mas é um estágio, mas eu vou conseguir esse estágio com alguma remuneração para você. Eu falei, está fechado. Nem sei o que é, mas está fechado. E aí eu comecei a trabalhar. Eu fazia entrega, as coisas internas da agência. Eram 3 casas alugadas, uma ao lado da outra, e cuidava de arquivo, de limpar, manter os arquivos de fita. Lembra de fitinha? Não sei se você trabalhou em rádio naquela época. Não, trabalhei em publicidade mesmo. Então, tinha as fitinhas dos spots, dos jingles, etc. Tinha essas coisas também. Não, isso aí já era uma outra geração. Beta, isso que você está vendo aqui, beta é bem depois. Né? Aquilo ainda era filme. Filme ainda? Filme Cinema? Filme cinema. Os comerciais de televisão não eram em beta. Betamax. Isso veio muito tempo depois. Então, eu cuidava, limpava, arrumava, colava os filminhos, fazia o que eles chamavam de o tráfego, que sai de uma sala, vai para outra, vai para outra, vai para o homem de criação. Mas, enfim, aquilo me deu um dinheirinho e eu trabalhava na hora do almoço também. Sabe por quê? Quem trabalhasse na hora do almoço, Rogério, ganhava um sanduíche e um suco de laranja. Para quem não tinha o que comer, você comia um hambúrguer com queijo, com ketchup e mostarda, amigo, faz uma diferença danada. E um suco de laranja, imagina, na minha casa não tinha suco de laranja. O máximo que tinha na minha casa era que suco. Que suco, aquela anilina. Você escolhia a cor, né? O sabor era o mesmo, era só mesmo, só a cor que mudava, açúcar e água. Colorida. Eu lembro. Era o único luxo que a gente tinha era que suco. Tomar suco de laranja com açúcar, comer o hambúrguer com queijo, pô. Então eu trabalhava todo dia na hora do almoço, porque podia comer. E economizava o dinheiro do almoço, comendo e trabalhando. Minha vida sempre foi assim. Por isso que eu, até hoje, sou uma pessoa que trabalha muito. E depois eu saía da agência, ia para a escola pública, a escola professora Marina Sintra. Pegava 2 ônibus, ia para a escola, chegava em casa 10 para meia-noite, 15 para meia-noite. No dia seguinte, 8 horas da manhã, eu já estava na agência. Pegava o ônibus às 7 horas, porque eram 2 ônibus para chegar até lá. Ainda tinha um trecho, Pinheiros. E eu tinha um trecho que eu tinha que andar a pé, depois pegar um ônibus, depois pegar o outro. E eu era super CDF. Eu queria chegar no horário, 8 horas da manhã eu estava lá na agência. Eu queria dar o exemplo de que eu estava grato pelo emprego e que eu era uma pessoa empenhada e dedicada. E deu certo, porque daí eu fui crescendo, melhorando a minha remuneração, melhorando o meu salário, fui crescendo, melhorei a minha condição, passei a ser um executivo, de executivo passei a ser um pequeno empresário. Mas lá na agência mesmo? Não, na agência eu fui crescendo, mas depois eu fui para a Rede Tupi de televisão. Você nem lembra. Caramba, não. Porque não é do teu tempo. Mas era a maior rede de televisão do Brasil. Lá? Eu fui trabalhar como assistente comercial na Rede Tupi. Tá. E sabe por quê? Essa história eu nunca contei, vou contar agora para você que está nos ouvindo aqui. Porque a agência de publicidade recebia os contatos da TV Tupi, da TV Bandeirantes, a Bandeirantes já existia, da TV Paulista, TV Excelsior, essas já desapareceram. A TV Paulista depois virou TV Globo. E a Excelsior desapareceu, nem me lembro mais o que virou a Excelsior. E eles iam lá das rádios, os contatos. Eles iam vender espaço comercial nas emissoras. Eu fiquei amigo de um contato da TV Tupi e começamos a conversar várias vezes. Ele ia lá 2, 3 vezes por semana. Eu disse, tem oportunidade lá na Tupi? Porque contato ganhava bem, porque você tinha um fixo e tinha a comissão. Exatamente. Então você tinha mais a comissão. Que era uma grana dependesse. Se você vendesse bem, eu era um bom argumentador, eu falava bem. Aí eu falei, se tiver uma oportunidade lá, me avisa que eu vou. Aí meses depois, 1 mês ou 2 meses depois, ele falou, tem uma oportunidade para ser assistente de contato, topa? Falei, qual é o salário? X. Tem participação? Falou, tem. Topo. Aí pedi dispensa na agência, agradeci muito, porque a agência que me deu essa oportunidade, e fui para a TV Tupi, na rua, Avenida Alfonso Bovero, lá no Sumaré. O prédio está lá até hoje. Aliás, a briga foi MTV, nem sei o que é hoje lá. E ali eu trabalhava. Comecei como assistente de contato. Trabalhando muito, ralando muito, de assistente de contato, virei contato, de contato virei gerente, e aí comecei a ganhar dinheiro. Porque o dinheiro era bom. Você tinha um salário. Mas era o que você queria? Você estava na área que você queria? Era comunicação. Era comunicação. Era aquilo que meu pai tinha feito. Tá. Né? Eu te falei, todos nós viramos publicitários. E aí foi que eu fui crescendo, pouco a pouco. Depois, aí, para não ficar uma história muito longa, aí criei o meu próprio negócio, aí disso, esse negócio cresceu, prosperou. O que era esse primeiro negócio que você criou? Não, era uma empresa de marketing. Ah, é? Para fazer promoções e eventos. Eu sempre gostei muito disso. E
aí fui crescendo gradualmente, ganhando dinheiro, tornei uma pessoa bem-sucedida. Até foi aí que eu falei para Luiz Erundina, lembra do debate em 2016? Não, você é o candidato dos ricos. Eu disse, a candidata Erundina, com todo respeito, eu não sou candidato dos ricos, eu sou um candidato rico. Aí, a coitadinha da Erundina ficou completamente desconcertada, porque eu resolvi depois vir para a política, o mesmo campo onde meu pai atuou, lembra? Eu te contei isso aqui. Mas foi essa a trajetória, e aí eu fui trabalhando, consegui ter um bom patrimônio e tomei a decisão, então, de vir para a política em 2015. Eu já era filiado do PSDB desde 2001. 2015, agosto de 2015, eu fui bater na porta do PSDB. Geraldo Alckmin era governador. Disse, governador, eu gostaria, se possível, se tiver uma chance de disputar o direito de ser o candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo. Então, mas peraí. Ele só faltou dar risada. Então, isso que eu queria entender. Por quê? Porque eu queria. E eu achava que isso era possível. Democracia é assim. Alguém tem que tomar a iniciativa. Como é que você começou aqui? É uma longa história, mas aqui porque você tomou uma decisão queria fazer. Mas você você teve que bater na porta de alguém para fazer tudo isso que você fez aqui. Exatamente, mas da onde veio essa ideia? Porque seu pai foi político e você falou, você via e falou, um dia eu quero ser político também? Ou foi acontecendo aí teve para não fazer também uma longa história, eu gostava muito do Montoro. Foi o Montoro que convidou meu pai para ir para a política. Aí o Montoro me convidou para ajudá-lo na campanha dele em 1978. Olha como eu estou usado, né? Como eu estou rodado. Tenho 63 anos. Em 78, Montoro era candidato ao Senado aqui. E eu fui ajudá-lo. Eu gostava dele e dos filhos dele, como gosto até hoje. Os filhos felizmente, estão quase todos. Ele, infelizmente, perdeu 2 dos filhos, mas os demais são todos aí, são muito boas pessoas. E aí eu fui ajudá-lo, em 78, para o mandato dele como senador. Ele se elegeu senador. Depois, em 1982, ele pediu minha ajuda de novo, e lá fui eu ajudar o Montoro outra vez a governador. Organizar um comitê de campanha. Era uma casinha pequenininha, a Rua Bela Sintra, 1533, aqui nos Jardins. Um sobradozinho, modesto, e dali a gente fez a campanha do Senado. E você gostava desse ambiente de política? Gostava. Depois, em 82, a campanha dele ao governo. Aí já foi uma campanha mais estruturada. O comitê era na Brigadeiro Luiz Antônio, maior, melhor, mais organizado. E eu fui um dos coordenadores de comunicação daquela campanha do Montoro. Eu, Jorge da Cunha Lima e o Mauro Montorim. Eram os 3 coordenadores da parte de comunicação. E tinham mais alguns bons jornalistas, inclusive o Sardenberg. Sabe o Sardenberg? O Carlos Alberto Sardenberg, que está hoje na Globo e na Globo News. Sim. Ele era um homem de imprensa desta campanha. E tinha um outro rapaz bom, e hoje ele está meio aposentado como jornalista, Quartinho de Moraes. O Quartinho de Moraes e o Sardenberg. E ali, mais o Jorge da Cunha Lima, o Mauro Montorim, fizemos a campanha do Montoro, que se elegeu governador em 1982. Em 1984, o Montoro teve a iniciativa de fazer as Diretas Já. E quem ele convidou para organizar os eventos da Diretas Já? Eu. Caramba! E eu fui fazer... Você estava envolvido com... Sim, eu fiz o primeiro comício, organizei toda a organização, montagem de palco, estrutura, som, luz, tudo do primeiro comício das Diretas na Praça da Sé, em frente da Catedral. Grande. Dia 25 de janeiro de 1984. Aquilo mudou o Brasil. Mudou o Brasil. Tem umas fotos bem icônicas que eu lembro hoje. Pensando agora, eu lembro dessas fotos. Sabe? E a Globo News, 2 anos atrás, fez um grande documentário sobre as Diretas Já. E eu tô lá, eu apareço lá. Porque tudo começou com o comício das Diretas na Praça da Sé. Mais de 100 mil pessoas na Praça da Sé. Aquilo foi um estouro, foi um esplendor. Ninguém imaginava. 25 de janeiro. Aliás, a escolha da data, foi o Montoro, que corajosamente... Eu até falei, doutor André, mas eu chamava ele doutor André. Doutor André, 25 de janeiro, é feriado, talvez não seja a menor data. Não, é 25 de janeiro, dia do aniversário de São Paulo, da cidade de São Paulo, é esse dia mesmo. Eu falei, mas onde é que a gente vai fazer isso? Ele falou, na Praça da Sé, em frente da Catedral. Por quê? Porque era o período da ditadura militar. Ele temia que pudesse haver uma reação o fato de dos estar na militares. Frente de uma igreja. Exatamente. Cara, que sacada. E o cardeal era Dom Agnello Rossi, que era uma figura exemplar aqui em São Paulo. E ele sabia que podia ter
a proteção da igreja, ninguém ia invadir a igreja, ninguém ia, imagina, era na porta da igreja. Não sei se você se lembra dessa imagem da foto, era na porta da catedral. Não era 50 metros nem a 100 metros, era na porta da catedral. O palco era a extensão do alto da escadaria da Catedral da Sé. E, de fato, os militares acompanharam, mas ninguém impediu a realização do comício, o primeiro comício das diretas. Foi um sucesso, gente até pendurado em árvore, e depois fizemos na Candelária. Você estava com quantos anos nessa época? Tinha 21 anos. Tá. Aí, na Candelária... eu quero um café. Estão me oferecendo um café. Eu também aceito um café. Eu tomo. Quente de preferência, viu? Porque o Daniel é louco pra servir café frio. Café frio, não. Ou morno. Sabe fazer lá? Sabe, né? Aí, ensina para ele, porque ele é meio ruinzinho nisso. Bem, aí fizemos na Candelária, no Rio de Janeiro. Fizemos na Praça da Liberdade, em Minas Gerais, em frente ao Palácio do Governo. E aí foi Porto Alegre, Recife, e o movimento das diretas já se incentivou mudou o Brasil. Mudou o Brasil. Eu convidei a Fafá de Belém para ser a voz, a cantora do hino brasileiro, que entoava o hino brasileiro. Convidei a Cristiane Torlone para ser a musa das diretas. Lembra da Cris Torlone? Claro. Está aí até hoje, uma brilhante atriz. O Montoro convidou o Osmar Santos. O Osmar era amigo do Montoro, então foi ele que convidou. Ele era a voz das diretas. Meu abraço ao Osmar. Teve aquele acidente, mas está até hoje, bem, embora com o efeito do acidente, mas pintando. Mas essa é uma história verdadeira da mudança e da transformação do Brasil. E as diretas já foram aprovadas no Congresso Nacional. Agora eu tô entendendo, porque para mim pareceu meio de repente vou ser Então você tem toda uma trajetória ligada claro. Foi bom você ter perguntado para contar. Nunca contei isso em microfone, primeira vez que eu tô falando. Para mim era um empresário que deu na louca, falou, eu quero ser prefeito, e não é, né? Não foi tão louco assim. Tinha uma história. Mas tinha uma história. Foi audacioso. Não, eu sempre fui audacioso. Logo para prefeito, né? Eu sempre fui audacioso. E voltando ao tema de prefeito... Não, mas aí acaba aí ou tem... Depois você ainda continuou envolvido com política pelos bastidores? Aí teve a eleição... Não, aí eu fiz um exercício na política. 2 exercícios, aliás. Mário Covas foi indicado prefeito da capital de São Paulo, antes de ser governador. E eu fui trabalhar com o Mário Covas, como secretário de turismo. Eu tinha 22 anos, fui secretário de turismo em São Paulo, do Mário Covas. Aliás, outra figura exemplar. Avô do Bruno, meu amigo, que infelizmente nós perdemos. Ex-prefeito de São Paulo, que nós perdemos recentemente. Há menos de 2 meses, ou há 2 meses, perdemos o Bruno. E aí eu fui secretário do Mário Covas. Daí eu fui convidado. Fizemos a campanha das diretas. Quem era o candidato às diretas? Tancredo Neves. O Montoro foi generoso. Ele podia ter sido dito, não, eu quero ser o candidato. Ele falou, não, o doutor Tancredo tem mais chance do que eu. Ele, então, indicou o doutor Tancredo. Tancredo Neves, então governador de Minas Gerais, foi eleito presidente do Brasil, mas não tomou posse. Que tragédia, né? Porque morreu. Lembra-se? Diverticulite. Exatamente. Essa é uma história que você lembra, algumas pessoas lembram por referência. Muito criança, e outros, como eu vivi de perto aquilo. E o doutor Tancredo, infelizmente, morreu em Brasília antes de tomar posse. Quem era o vice de Tancredo Neves? José Sarney. Do outro lado estava o Delfim? Quem que era o concorrente? Eu não lembro. Era Tancredo e... Tancredo e Sarney, a chapa, não me lembro mais. Só tinham 2, porque naquela época... Não, contra. Contra. Não me recordo mais. Mas o fato é que, com a vitória do doutor Tancredo, e infelizmente a morte antes da posse, foi empossado José Sarney como presidente do Brasil. E o presidente José Sarney foi quem me convidou para assumir a presidência da Embratur. Eu aqui em São Paulo, eu ainda fiz e ajudei a fazer uma campanha não vitoriosa. Sabe de quem? De quem? Fernando Henrique Cardoso. Fernando foi prefeitura. Que... Prefeitura. Eu lembro disso, que ele sentou lá na cadeira. Na cadeira do Mário Covas. Mário Covas. Não é que ele acertou o café mesmo? Vamos ver. Pôs adoçante aqui, pelo menos, não? O meu tá com adoçante também? Tá melhorando, Daniel Braga tá... tem aqui adoçante. Se quiser mais adoçante. Tem adoçante ou não? Tem. Então, pronto. Tá vendo? O meu não tem, tá vendo? O mandíbula aí não... O mandíbula não ia acertar tudo, né? Eu sabia se você preferia com adoçante ou com açúcar. Exato. E nessa época era MDB, né? Era MDB, exatamente. E o Fernando Henrique perdeu para Jânio Quadros.
Lembra-se? O Jânio foi eleito prefeito de São Paulo. É verdade. E quis o destino que o então derrotado Fernando Henrique Cardoso se tornasse depois presidente do Brasil. Eleito presidente do Brasil. Aliás, um extraordinário presidente do Brasil, eleito e reeleito. E eu participei disso. Que mudou também, né? Que eu fiz a campanha do Montoro, fiz a campanha do Fernando Henrique. A pedido do Montoro, o Fernando Henrique cometeu alguns equívocos. Esse de fazer a capa da Vejinha, sentado na cadeira exatamente. de prefeito. O Jânio ficou furioso. Depois fez até quando assumiu, você lembra? Ele levou um flit. Ele desinfetou, né? Flit, lembra? Eu lembro. O negócio do flit era assim. Você conheceu o Jânio? Conheci. Figura, devia ser, né? Figuraço. E o Fernando Henrique perdeu a eleição. Então, tudo isso me fez ficar muito próximo da política. E o presidente Sarney, que tinha sido colega do meu pai na Câmara Federal, antes do golpe de 64, sabendo que eu tinha sido secretário de Turismo e aqui do Mário Covas, me convidou para assumir a Embratur. E lá fui eu, com 24 anos, ser presidente da Embratur. Então, eu tive uma vivência política antes de bater na porta do governador Geraldo Alckmin, dizendo, olha, eu gostaria de ter a oportunidade de disputar para a Prefeitura de São Paulo. Mas mesmo assim, todo mundo não deram risada na hora, por educação. Mas esse calcinha justa aí, coxinha, vem aqui, vai querer ser candidato a prefeito. Não é assim. O candidato é André Matarazzo, já está tudo acertado. O André era vereador, tinha sido secretário, tinha sido ministro do Fernando Henrique, embaixador em Roma. Uma boa figura, o André Matarazzo. E se preparou para ser prefeito. Ele disputou a eleição para ser vereador, para se preparar para ser prefeito de São Paulo. Aí venho eu e disse, não, mas a democracia não existe? Já tem um nome indicado? É assim? Eu, de tanto insistir, encher, falei, pô, vamos ter que fazer alguma coisa. Vamos fazer as primárias aqui, igual nos Estados Unidos. Vamos fazer prévia em São Paulo. Assim, tira esse chato daí, que não entende nada de política mesmo, não vai ganhar coisa nenhuma. E a gente ainda dá uma feição democrática para as prévias. Aí fizeram as prévias com o André Matarazzo. Aí eu me inscrevi nas prévias. Foi engraçado até porque tinha que pagar para participar das prévias. Paguei R$35 mil para participar das prévias em 2015. Ou taxazinha cara, né? Caramba. Que o PSDB estava sem dinheiro. Eu era empresário bem cedo. Os caras falaram, bom, vamos aproveitar, vamos tirar um dinheirinho desse. Não vai ganhar mesmo ainda. Desse calça justa aí. Desse calça apertar, vamos tirar um dinheirinho dele aí. O André teve que pagar também. Ele ficou bravo pro show, mas pagou os R$35 mil também. Aí começamos as prévias. E aí aconteceu o que ninguém imaginava. Eu fui crescendo e ganhei as prévias. E sem contar que no meio do caminho, como eu estava crescendo, ainda colocaram mais 3 candidatos, Rogério. Era 1. Aí eu passei a enfrentar 4. E eram 4 bons candidatos. Zé Aníbal, que foi presidente do PSDB, até hoje, senador suplente da República, ex-deputado e ex-presidente do PSDB. E ex-secretário de Estado. Ricardo Trípoli, hoje secretário do atual prefeito Ricardo Nunes. Mas era líder do PSDB na Câmara Federal, um deputado com 7 ou 8 mandatos, uma família de parlamentares. Bom deputado também. E o Bruno Covas, deputado federal mais votado do PSDB. Falei, putz, comecei disputando com o André Matarazzo, agora tem André Matarazzo, Zé Aníbal, o Ricardo Trípoli e o Bruno Covas. Putz, agora complicou o negócio. Aí fui, trabalhando. Como se faz? Tem campanha? Ou... Tem campanha, não. Eram os filiados que votavam. Eram mais aqui na capital, naquela época, eram mais de 80 mil, por aí, de filiados aqui. E eu fui, Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, bati na porta, tomava café, ficava na porta das companhias de ônibus para falar quem era filiado do PSDB. Enfim, fui fazer o que se faz. Campanha. Pé no barro. Pus a minha calça jeans, a minha calça justa, a minha camiseta, o par de tênis. Eu tenho um par de tênis até hoje, guardado, porque eu usei depois em 2018. E o que aconteceu? Ganhei as prévias do PSDB. E aí, para ser candidato pelo PSDB, eu tinha a vitória das prévias. E olha só o que aconteceu. O presidente Fernando Henrique Cardoso, eu adoro ele, fez 90 anos agora. Uma grande figura, ele tem todo o perdão do mundo pelas coisas, às vezes, um pouco estranhas que fala, mas ele foi um grande presidente, eu já citei isso aqui. Mas por que eu fiz essa menção? Porque ele deu uma entrevista para o Estadão
dizendo, esse João Dória ganhou as prévias, tá, mas não tem condição nenhuma de ganhar a eleição. Se chegar em quarto lugar, ele foi educado. Mas ele disse, se chegar em quarto lugar, já está bom, já fez a primeira experiência da política. A política é assim, passo a passo, subindo a escada, degrau a degrau. Chegar em quarto lugar, tá bom. Eram 13 candidatos. Então, ele foi coerente, né? Porque era contra o Fernando Haddad, do PT, apoiado pelo Lula. Lula não estava preso. E quem era presidente da República? Dilma Rousseff. Então você tinha a presidente apoiando o prefeito e Lula apoiando o Fernando Haddad. Ele não foi brilhante como prefeito, mas não foi um mau prefeito. E não foi ladrão. O Fernando Haddad não roubou. Tanto é que nós fizemos uma transição muito educada. Agora, era o Fernando Haddad, a Marta Suplicy também disputava, a Luísa Erundina disputava, o falecido Major Olímpio disputava e o então líder das pesquisas, Celso Russomano, deputado federal. É verdade, ele começou disparado. É verdade. 38%. A primeira pesquisa Datafolha tinha 38%. O Fernando Haddad tinha 24%, a Marta tinha 17%, a Luísa Erundina acho que tinha 12%, o Major Olímpio, naquela época era deputado, acho que tinha 5 ou 6%, eu tinha 1%. A primeira pesquisa antes do processo eleitoral tinha 1%. Ou seja, tinha tudo para não dar certo. Mais uma vez. Lembra-se nas prévias? O cara não conhece ninguém. Não é orgânico do partido. Vem aqui querer disputar. Não ia chegar nem em quarto. Vai tomar um ferro. Ia chegar em quarto lugar. Eram 4 candidatos, ia chegar em quarto lugar. E a gente se livra desse chato aí. Ganhei. Depois, na eleição, não vai dar certo. Vai enfrentar a máquina da prefeitura, o Lula, a Dilma, a Marta Suplicy, foi prefeita também, foi uma boa prefeita aqui, e ex-senadora da República. Luísa Erundina foi uma boa prefeita, foi honesta como prefeita. Talvez não tenha sido excepcional, mas honesta como prefeita e deputada federal, tinha prestígio. Pelo pessoal era candidato. O Major Olímpio, um pouco doidão, tal, mas falava bem, articulado, sabia fazer campanha. E o Celso Russomano, deputado federal, naquela época, mais votado do Brasil. Aí vai o calcinha justa, né, o coxinha vai querer ganhar desses caras? Não vai ganhar, mas nem a pau. Mas essa era uma imagem que você não tinha só dentro do partido, você tinha que quebrar essa imagem pro público também. Pro público. E aí? Fazendo campanha. Mas quem te Por isso é que a beleza... Aí já tinha equipe. Aí nós montamos. Nada se faz sem boa equipe, sem bom time. E muita convicção e muito trabalho, Rogério. Muito trabalho. Aí eu fui fazer campanha. Fui aonde? No estado, na capital, ainda foi antes das eleições de 2018. Foi aonde tinha voto. Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, as áreas mais periféricas da cidade. E fizemos uma grande campanha. O que aconteceu? Ganhamos em primeiro turno. Pela primeira vez na história política de São Paulo, uma eleição foi liquidada no primeiro turno. Até hoje, só teve essa vê que o Bruno disputou agora, venceu, infelizmente perdemos o Bruno, mas venceu no segundo turno. E depois... Mas o que mudou? Qual foi a chave? Que você estava em 1%, quando que começou a mudar? Você sabe por quê ou quando, ou foi uma coisa conversando com as orgânica? Pessoas, dialogando, debatendo, falando a verdade, falando com sinceridade, olhando nos olhos. É assim que se faz campanha. Pelo menos foi assim que eu fiz. E depois, em 2018 também, a pedido de vários parlamentares do PSDB que não queriam o tal do Márcio Cuba, que era o então governador de São Paulo, para disputar em nome do PSDB. Era o desejo do ex-governador Geraldo Alckmin, era que o Márcio França, o Márcio Cuba, como eu chamava, fosse o candidato também do PSDB, porque Geraldo Alckmin disputou a presidência da República em 2018, contra Fernando Haddad, que era o candidato do PT. Aí eu disse, bom, com Márcio França, não. E aí vários do PSDB, não, Márcio França não, você tem que sair, tem que deixar a prefeitura, tem que renunciar à prefeitura para disputar o governo do estado de São Paulo. Eu falei, putz, renunciar a um mandato que eu acabei de conquistar 1 ano e meio atrás, não tem jeito, não tem ninguém que possa ganhar se não for você. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Resignei, renunciei ao mandato de prefeito. Não é fácil fazer isso. Então, mas o que eu te falo, você não pensou no custo que teria isso também? Eu pensei. Eu sabia que isso ia ser duro. Ia pegar pesado, duro. Eu tinha certeza que seria duro, eu não tinha nenhuma dúvida disso. Mas eu fazia isso, o nosso partido sucumbia, ia acabar o PSDB, porque Márcio França era do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Eu não sou socialista, não sou esquerdista. Eu sou de centro, minha posição é de centro. Bom,
Aí então tomei essa decisão. Fui o único prefeito. Mas essa é uma dúvida. O PSDB, ele se posiciona como esquerda ou direita? Porque eu lembro do começo do PSDB era centro-esquerda. E hoje em dia eu não vejo mais hoje isso. Mudou. Não, hoje o PSDB ele tem algumas pessoas com esse sentimento, com essa posição. Todo partido é amplo, não tem um partido estreito. O PSDB você tem pessoas de centro-esquerda, de centro e centro-direita. Eu sou de centro, eu não sou nem de esquerda nem de direita. Você coloca como centro-direita, né? Não, de centro. Eu respeito a direita e respeito a esquerda. E quero distância dos extremistas. O extremista não gosta de conversar. O extremista só gosta de impor, não gosta de dialogar. As pessoas de esquerda que conhecem a importância do diálogo, a importância do debate democrático, são bem-vindas, porque elas contribuem. Assim como as pessoas de direita contribuem também. Tenha humildade, saiba ouvir, e isso vai melhorar e aprimorar a sua capacidade de gestão. Mas, enfim, para contar, fui de novo para a eleição. Era candidatíssimo a perder outra vez. Por quê? Por causa do desgaste de ter deixado a prefeitura. Esse não vai ganhar de jeito nenhum. E aí enfrentei o PSB, Partido Socialista Brasileiro, do Márcio Cuba. Por isso é que era Cuba. Mais o PT, mais o PDT, mais o PSOL. Todos os partidos de esquerda. PCdoB, todos com Márcio França. E mais o MDB também, do Paulo Scaff, que não perde uma oportunidade. Onde ele consegue enfiar alguma coisa, ele vai. Ele já foi PSB, ele vai rodando de partido para ver se encontra alguma oportunidade. E ele apoiou o Márcio França. Aí fomos para a eleição e o resultado você já sabe. Ganhamos. Por isso que eu estou aqui, inclusive, como governador de São Paulo.